Boa noite a todos, muita paz, muita luz para todos nós. Que as bênçãos do nosso Pai nos envolvam nesse momento para fazermos um estudo que toque os nossos corações. Pai amado, gratidão por tantas bênçãos que temos recebido em nossas vidas. Tantos ensinamentos que nos são proporcionados através do Evangelho, do nosso amado Mestre, seus ensinamentos. E precisamos ter mais atenção nesses estudos que nos foram oferecidos, para que tenhamos uma vida tranquila, com mais condições de crescermos, evoluirmos espiritualmente, termos mais consciência do estarmos aqui em corpo físico. Com certeza já temos passado por tantas experiências no plano espiritual. Precisamos sentir-nos tocados pelos ensinamentos, como também darmos valor aos aprendizados adquiridos ao longo de séculos, talvez milênios. Que saibamos sempre valorizar os estudos e a observância do nosso dia a dia, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos também. E saibamos nos conduzir de forma saudável à luz dos ensinamentos maiores. Paz para todos nós, luz em nossos caminhos, e saibamos nos conduzir da melhor forma que nos é possível. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, o estudo, então, como já foi mencionado, é um texto de Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna. E o título é Socorramos. E vamos ver o que é as palavras de Emmanuel com relação a esse tema. É muito interessante e muito importante que nós observemos atentamente o texto de Emmanuel e que vou tentar trazer aqui da melhor forma que me é possível, e que possamos juntos caminharmos mais serenos, com melhores condições de relacionamento com amigos, com companheiros de jornada. Vamos então trazer aqui, tentar trazer da melhor forma, reflexões a respeito desse tema. Como observamos nossas vidas, tendo como referência o convívio diário com nossos companheiros de jornada, sejam parentes, amigos, colegas de trabalho, todos nós apresentamos características distintas. Somos diferentes. Muitas vezes até nos achamos bem semelhantes, mas temos características bem marcantes, cada um de nós, né? E por vezes tão diferentes que nem nos reconhecemos como fazendo parte de uma mesma família. É mais ou menos assim, não é verdade? Nós estamos num grupo familiar e, não obstante, temos o mesmo pai e mãe, temos uma família unida, mas como nós às vezes nos mostramos diferentes no aceitar determinadas situações ou não aceitar. E é bom a gente refletir sobre isso, que é a base do estudo de Emmanuel. Termos vínculos consanguíneos, até mesmo características físicas bem semelhantes, e ainda assim pensarmos diferente. Agirmos diferente. Reagirmos também de formas diferentes, mesmo quando somos provocados
de maneira semelhante. Certamente cada um de nós já passou por uma situação de observarmos esse tipo de atitude nossa ou dentro de um grupo familiar. Mesmo pai, mesma mãe, mesma educação, no mesmo contexto, e sermos tão diferentes, né? Muitas vezes, alguns parecem um pouquinho aqui e ali, mas sempre temos características diferentes, distintas, né? E é bom a gente observar, porque facilita os nossos relacionamentos, com certeza. Emmanuel, em seu texto Parentela, no livro Caminho, Verdade e Vida, faz uma distinção bem clara do significado entre o termo parentela e o termo família. Interessante refletirmos um pouco sobre o que se refere o mentor e guia do querido Chico Xavier. Parentela seria a reunião de espíritos que ainda não alcançaram entendimento amável entre si. Não conseguiram se ajustar e precisam, nesse encontro no plano físico, encontrar caminhos que proporcionam o bem viver em comunidade. Família, de acordo com a abordagem de Emmanuel, é o encontro de espíritos já avançados nesse processo de convivência harmônica, proporcionando de forma mais equilibrada relacionamentos saudáveis e benfazejos. Em qualquer dessas situações, precisamos ter em mente que o convívio requer tenhamos propósito de manter relacionamentos de forma mais consensual possível. Muitas vezes somos levados a um rompante que nos deixa chateados pela atitude desequilibrada. Agimos sem pensar. Acho que todos nós, né, de alguma forma, na experiência do dia a dia, nesses relacionamentos, tanto familiares como até de amigos, mas aí no caso nós estamos abordando a questão desse relacionamento familiar, a gente se conhece, a gente convive junto vários anos e mesmo assim, muitas vezes nós não nos entendemos. Há desajustes, alguma briguinha aqui e ali, e depois a gente cai em si e procura reclassificar esse relacionamento e termos uma abordagem mais amigável, né? E nos abraçamos, nos beijamos, né? Marcamos encontros, né? Para um almoço, um lanche, em que a gente vá se entender melhor, procurando esse relacionamento mais amável. Muitas vezes acontece isso, creio, pelo menos na minha família algumas vezes ocorria, e nós nos reuníamos para poder nos ajustarmos, nos abraçarmos e nos compreendermos melhor. Em outros momentos, ao querermos ajudar alguém, achamos-nos em condições de aconselhar e encontrar soluções. Ajudar é uma atitude que poderá vir a auxiliar. No entanto, precisamos ter equilíbrio e bom senso no alinhamento de nossas atitudes e procedimentos. Quantas e quantas vezes nós nos achamos com mais condições de um aconselhamento e às vezes não queremos receber aconselhamento. São momentos importantes nessa nossa vida no dia a dia. Precisamos estar atentos, até para manter essa relação familiar ou de amigos de uma forma saudável e compreensiva, né? É bom a gente sempre ter essa preocupação de nos observarmos para nos mostrarmos melhores nesse convívio. Muitas vezes tomamos partido de uma das partes. Eventualmente venhamos a tomar um posicionamento de quem pensa ter as soluções, sem a devida avaliação da situação em questão. Às vezes somos muito impulsivos. Aí uma palavra ali nos toca e nós logo reagimos. Depois a gente vai, nossa, por que eu fiz isso? Não é? Aquela pessoa não merecia esse tipo de atitude da minha parte. E a gente faz uma reflexão profunda, né, quando a gente tem mais consciência.
E muitas vezes não vai, pedimos desculpa, tentamos ajustar. Muitas vezes deixamos, não, depois a gente se entende. Precisamos observar esse tipo de relacionamento, de atitude que a gente tem nos nossos relacionamentos. Esse procedimento, no caso aí de censurarmos alguém sem a gente ter uma reflexão mais profunda a respeito do que ocorre, virá a criar mais problemas, afastando as pessoas do nosso convívio, de amigos muito caros e até mesmo familiares. Tendo o tema em estudo o título Socorramos, devemos tomar como fundamento do desenrolar do raciocínio o como auxiliar um companheiro de jornada. Em determinado momento, até previamente, de preferência, antes que a gente crie uma situação incômoda, desagradável, refletirmos, procurarmos pensar, será que eu devo falar, será que eu não devo, como é que eu devo agir? E mesmo que isso seja por frações de segundos para que a gente possa ter um bom relacionamento naquele momento, nós precisamos sempre buscar esse entendimento interior de como nós estamos agindo, como nós estamos procedendo. É de bom proceder o buscar entendimento do que ocorre à volta do problema encontrado, conhecer as causas, evoluir de eventual desentendimento, as questões levantadas e procedimentos, porventura, causas de desavenças e impedimentos de se chegar a ajustes e acertos amigáveis e serenos. É sempre bom de fazer reflexões. Em determinado momento, até previamente, de preferência, antes que a gente crie uma situação incômoda, desagradável, refletirmos, procurarmos pensar, será que eu devo falar, será que eu não devo, como é que eu devo agir? E mesmo que isso seja por frações de segundos para que a gente possa ter um bom relacionamento naquele momento, nós precisamos sempre buscar esse entendimento interior de como nós estamos agindo, como nós estamos procedendo. Situemo-nos aos pés dos problemas em que se encontram e atendamos à prestação do serviço silencioso. Podemos refletir a respeito. A serenidade é excelente companheira no desenrolar da busca das razões do desentendimento ali encontrado. Serenidade é uma das melhores atitudes que a gente pode ter até por nós mesmos, e pela nossa relação com as pessoas. O desequilíbrio emocional, acho que vale a pena a gente pensar um pouco a respeito. O desequilíbrio emocional traz desajustes não só nas relações, mas também esse tipo de atitude traz desajustes no nosso organismo. Porque à medida em que nós nos tornamos pessoas mais agressivas ou menos equilibradas, ou derrompantes aqui e ali, em atitudes assim mais austeras, não, mais agressivas muitas vezes, a gente não consegue se controlar, não só atrapalha a relação com os nossos companheiros de jornada, como também traz problemas para o nosso próprio organismo. Nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão mais à frente, mas é bom a gente já trazer essa reflexão, que quando nós agimos de uma forma desequilibrada, desajustada emocionalmente, mesmo que seja interior, que a gente não expresse isso, nós trazemos desequilíbrio para o nosso próprio corpo. Nosso corpo ele reflete no seu equilíbrio orgânico as nossas atitudes ou os nossos pensamentos sejam equilibrados ou desequilibrados. Precisamos prestar atenção. Vale a pena para nós nos mantermos em melhores condições físicas, como manter também em melhores condições os nossos relacionamentos com amigos, parentes. Voltando então
voltando então à passagem de Emmanuel, quando nos diz: situemo-nos aos pés dos problemas que se encontram e atendamos à prestação do serviço silencioso. Podemos refletir então: a serenidade é excelente companheira no desenrolar da busca das razões do desentendimento ali encontrado. Se aparece oportunidade, algo façamos para testemunhar-lhes apreço. No pensamento, guardemos-nos todos em vibrações de entendimento e carinho. O respeito e o carinho são ingredientes favoráveis no alinhamento da conversa e na busca por soluções. Mais uma frase de Emmanuel: na palavra, envolvamo-nos na bênção do verbo nobre. Na palavra, é bom que nós nos envolvamos na bênção de, não só do verbo da palavra, né, como também do próprio pensamento, que as nossas vibrações emocionais, elas são propagadas pelo ambiente em que estamos. Não só no ambiente físico, mas também essa propagação vai além daquele local físico em que estamos e das pessoas ali presentes. Podem atingir outras pessoas e atingir um ambiente mais amplo, se nós não tomarmos muito cuidado, não é? As emoções, a energia que trazemos em nós, poderão perturbar a busca pelo entendimento. Nós ficamos desequilibrados emocionalmente e isso dificulta até a nossa forma de raciocinar, a nossa forma de observar o mundo, observar aquele momento, observar uma atitude nossa ou ter uma boa interpretação do equilíbrio ou desequilíbrio. Temos uma boa condição de avaliação, não só dos nossos comportamentos, como daqueles que estão à nossa volta. Sermos sensíveis, observadores e termos uma capacidade de análise, de reflexão, para nos mantermos o mais equilibrado possível no ambiente em que a gente vive, não é? As expressões resultantes de perturbações emocionais usualmente proporcionam dificuldades para entendimento e bem-estar entre os integrantes nesse processo em andamento. Mas mesmo que a gente já refletiu até agora. É de bom alvitre que saibamos escolher as palavras e expressões mais adequadas ao encaminhamento de uma conversa, na tentativa do entendimento para encontro de soluções para as questões levantadas. Muitas vezes nós temos o rompante de responder de imediato, né? A gente nem pensa, e depois vai pensar mais tarde. E esse pensar mais tarde, às vezes não dá mais tempo da gente encontrar soluções. Às vezes a desavença já aconteceu e nossa preocupação aumenta e nós acabamos sentindo: poxa, como é que eu fiz isso? Por que que eu fiz? É mais fácil a gente pensar antes, né? Mas pensar depois também é interessante e importante, principalmente se a gente se encontrar com aquele amigo, com aquele parente com quem às vezes a gente foi mais agressivo, pedir desculpa e apaziguar, né, essas relações e sermos mais felizes, que os resultados são muito melhores, né? Na atitude, amparemo-nos quanto seja possível. Além das palavras, também importa e muito a forma como procedemos no desenvolver das questões em discussão. Então, não é só o que nós expressamos, né, verbalmente, em voz alta. É o que nós sentimos e as energias, né, que nós propagamos naquele ambiente. E também internamente, como já mencionamos, né. Muitas vezes deixamos as emoções tomarem conta de nossas atitudes. Esse procedimento faz com que a maneira como agimos tome uma forma desajustada e impetuosa, caso nossas emoções emanem energia de mesmo feitio. Então, as palavras têm a sua própria energia, o nosso olhar
transmite uma energia, né? Repercute uma vibração no ambiente, repetindo, né? Atingindo nós mesmos e as pessoas que estão à nossa volta. Em todo e qualquer processo de ação, fortalecê-los para o bem é o nosso dever maior. Procurar sempre esse equilíbrio e fortalecer, né, os nossos entendimentos e melhorar os nossos relacionamentos, sempre com muito carinho, com muita paz. Difícil para nós ainda nesse estágio de vida, né, no nosso caminhar espiritual, mas precisamos procurar sermos melhores a cada dia, um aprendizado mesmo do dia a dia. Sejamos coerentes com o aprendizado que buscamos a cada dia, os ensinamentos do Mestre Jesus. Muitas vezes nós queremos dar conselho para os nossos familiares e a gente deve dar uma refletida. Será que esse conselho que eu estou tentando oferecer, eu deveria oferecer para mim também? Talvez eu esteja precisando. Então, antes de a gente se achar em condições de passar para o outro, né, algumas informações ou alguns conselhos, precisamos refletir sobre nós mesmos. Como é que nós estamos nesse processo? Será que a gente está precisando de se ouvir? Muitas vezes é o caso, não é? Busquemos coerência entre estudar e o aplicar o aprendizado contido, reforçando então essa reflexão que vale a pena. As nossas atitudes perante a vida e diante de nossos companheiros de jornada espelham o que realmente trazemos em nós. As atitudes são a expressão da nossa verdade interior. Não há como enganar a nós mesmos e há aqueles que partilham conosco a vida e a energia que nos envolve. Muitas vezes nós trazemos palavras para aquele ambiente que nós estamos, tentando corrigir ou tentando aconselhar alguém. Será que nós agimos de acordo com aquele procedimento que estamos sugerindo para o outro? Será que nós não estamos sendo autoritários? Nós estamos nos achando em condições melhores do que o outro? Quando muitas vezes uma boa conversa, com muito carinho, com muito afeto, esse carinho, esse afeto, nessa conversa amigável, tem a troca do amor, a troca do respeito. E o que nós falarmos e o que nós ouvirmos do outro são oportunidades muito ricas para esse nosso aprendizado, né, e a nossa busca por sermos seres melhores. A todo momento, compartilhamos pensamento, energias, palavras, ainda que não expressas de forma audível. Somos propagadores do que sentimos e do que vibramos. Já mencionamos aqui, né? A própria vibração nossa do pensamento atinge o ambiente que estamos. E a gente até pode pensar assim, não, mas é só esse ambiente físico em que estamos aqui. Né? Um quarto, ou numa sala, ou numa casa. A gente imagina que se falamos ali, atinge só aquele local. Ou as pessoas, ou os espíritos que estão ali presentes. Mas precisamos, como já dissemos anteriormente aqui, a propagação não é só no ambiente imediato. Dependendo do nosso pensamento, da intensidade do nosso pensamento e de uma vontade ou de um interesse naquele momento, essas vibrações podem ir mais longe um pouquinho. Temos sempre que pensar a respeito. Depois eu vou querer falar aqui um pouquinho mais sobre essa questão. Ainda que tentemos guardar no recôndito da alma algum sentimento ou palavras, a vibração decorrente de qualquer processo interior é propagada pelos elementos, ainda que muito sutis, à nossa volta.
Se pensarmos algo negativo, a energia desse pensar alcança distâncias inimagináveis à nossa capacidade ainda limitada. Como também as vibrações essencialmente positivas, proporcionando resultados favoráveis aos ambientes no alcance dessa movimentação de energias. Há uma experiência científica, não só uma, há algumas abordagens bem interessantes com relação a essa propagação das energias que nós criamos e expomos no nosso dia a dia. Há uma experiência que ocorreu no Canadá, num centro de ciência de alto nível. Eles tinham identificado num determinado momento uma situação muito estranha. Eles fizeram durante um ano observação de vibrações do planeta. Ali com alta tecnologia, fazendo observações e acompanhando. E num determinado momento observaram um pico de energia que chegou inclusive a mudar, dar uma pequena movimentação no eixo do planeta. E foram então fazer um rastreamento em que momento aquilo ocorreu. E identificaram. Aquilo ocorreu, aquele movimento, aquele desequilíbrio, vamos dizer assim, do eixo do planeta, ocorreu 10 minutos após o contato dos aviões ali, o contato do avião nas Torres Gêmeas. E naquela explosão que tanto mexeu com todos nós. Né? E eles então foram fazer mais um aprofundamento dessa pesquisa. E concluíram, depois de alguma análise profunda, com muito cuidado, tecnicamente falando, né, com muita consciência. Por que 10 minutos depois? Porque 10 minutos depois foi exatamente o momento em que todas as redes de TV deram notícia. Qual a conclusão que chegaram? Depois de muita observação e sempre com um olhar da ciência, a vibração do coração das pessoas naquele momento, quer dizer, o volume de mobilização emocional das pessoas naquele momento afetou o equilíbrio do próprio planeta. Mas a nível de só uma máquina de alta precisão observar. Mas é bom a gente pensar a respeito. Se naquele momento o movimento, a emoção das pessoas, o desequilíbrio emocional das pessoas naquele momento afetou o equilíbrio do eixo do próprio planeta, a nível familiar, o desentendimento nosso não vai afetar o planeta como um todo, mas com certeza vai afetar o relacionamento familiar. Quando eu vi essa pesquisa, eu gosto muito de buscar esse tipo de informação, quer dizer, não em relação ao acidente em si, mas eu gosto de saber o porquê das coisas. É a mania que eu tenho já há muito tempo, e eu acho legal isso. Então, o quanto é importante nós termos essa consciência. Que tipo de energias estamos propagando no ambiente familiar, de acordo com a nossa atitude. Essa influência pode ser positiva ou negativa, depende da intensidade e do teor, né, do que nos levou a nos mobilizarmos emocionalmente. E refletimos melhor sobre isso, não é? Em todo e qualquer processo de ação, fortalecê-los para o bem é o nosso dever maior. Reforçando aqui essa frase de Emmanuel. Agir, pensar, vibrar energias salutares à nossa volta.
promover o bem, seja material ou espiritualmente. Somos responsáveis pelo mundo que criamos à nossa volta, em decorrência das vibrações que propagamos. Não é só a pequenas distâncias. Ao vibrarmos, fazemos vibrar a matéria à nossa volta, que a partir de então também fará vibrar os elementos que serão sensibilizados nesse processo. A ciência hoje comprova o que há algum tempo foi apresentado como teoria. Há uma outra experiência e uma outra conclusão a que chegou uma equipe de um hospital, que não é só um hospital, mas é uma área também de pesquisa nos Estados Unidos, em que eles têm uma ligação mais íntima no estudo sobre o coração. E nessas pesquisas, em determinado momento do processo de estudo, concluíram o seguinte, prestem bem atenção, concluíram o seguinte: cada batimento cardíaco nosso vibra qualquer emoção que tenhamos em nós e propaga para o ambiente que estamos. E como é que é propagado isso? Pelo ar, pelas partículas que nos envolvem. As partículas que estão no ar, elas são sensibilizadas pelo batimento cardíaco de cada um de nós. Então, a cada vibração nossa, em decorrência da emoção que trazemos em nós, leva para o ar, em forma de vibração, aquilo que sentimos, aquilo que falamos, que a palavra também vibra. Então, se refletir melhor, não só com o que falamos, com o que sentimos, porque o sentimento sensibiliza o coração físico. A gente traz essa palavra coração de uma forma simbólica, mas fisicamente, e o coração, ao bater na sua batida, vibra essa emoção que trazemos em nós. E muitas vezes a gente nem sabe disso e nem percebe. Mas é importante que a gente tenha consciência e buscarmos manter mais equilibrados, que podemos estar afetando nós mesmos, em termos de saúde, que a nossa saúde também é saúde ou a não condição saudável de termos no nosso corpo, depende de como nós pensamos, como nós agimos, palavras que emitimos. E nesse momento, então, nesse título, socorramos, vamos socorrer as pessoas à nossa volta, nossos amigos, familiares, conhecidos, de forma saudável, sem imposições, sem desequilíbrio, uma palavra amiga, um carinho, demonstração de compreensão, de respeito. Nossos parentes, a nós mesmos. E nós estaremos mais saudáveis também, se agirmos assim. E trazer um mundo mais saudável. Que nós tendo essa procura por um equilíbrio interior em cada um de nós vamos proporcionar maior equilíbrio à nossa volta e não só sermos seres melhores, mas procurar trazer para o mundo uma vida melhor. Muita paz, gratidão pela atenção. E vamos então aqui encerrar o nosso estudo fazendo mais uma prece. Pai amado, luz e bênçãos, pedimos que tenhamos mais consciência, que nos auxilie nesse processo, nesse caminhar físico e espiritual, que
tenhamos mais luz de entendimento, mais consciência nos relacionamentos, que saibamos agir de forma correta e nos reconhecemos como espíritos que devem procurar a sua elevação, o seu caminhar espiritual saudável, e que a paz esteja sempre em nós, que possamos propagar de uma maneira saudável com o nosso carinho, com o nosso pensar, o ambiente à nossa volta, e juntos conseguimos, quem sabe, depois de tanta luta e tanto aprendizado, tanta mobilização nesse sentido, fazermos no nosso país, no nosso planeta, um lugar melhor para vivermos. Paz e luz para todos nós. Que assim seja. Obrigado pela atenção. Muita paz e muita luz para todos. Um abraço fraterno.